Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Viemos mais uma vez, mais uma semana. Eu Aqui, tô, eu tô aqui na Voz do Além porque minha conexão não tá muito boa para aparecer. Se eu botar minha imagem, provavelmente vocês não vão me ouvir muito bem. Então vocês vão ficar vendo o Lucas hoje, mas não vão ouvir minha voz ao fundo. se a conexão ficar ruim, nem eu vocês vão ver, porque já vou, mas vamos tentando enquanto tá dando. É, temos uma novidade, né? Não sei se vocês sabem, mas essa chamada nas notas compartilhadas não é obrigatória, é para a gente conhecer vocês um pouco melhor, que vocês coloquem nome e as informações que querem colocar do lado, para o pessoal saber que curso que vocês querem fazer, que idade que vocês têm e tal. A gente fez aquela pesquisa, mas a pesquisa não tinha nome, então a gente não pode ligar nome às pessoas. A gente fica achando, por exemplo, fica achando que o Tiago tem 15 anos, mas eu tenho quase certeza que o Thiago é um Thiago que eu já conheci. Aí ele vai me dizer que não, mas eu acho que é, né? No meu coração é 15. Isso mesmo. Então, escrevam ali na chamada curso Nas que vocês notas querem fazer. compartilhadas, vocês clicam ali e colocam esse nomezinho e informações. O nome completo a gente usa para fazer compras no nome de vocês. E eu peço que, inclusive, vocês coloquem CPF depois. Né, Número de cartão de crédito também, se possível, para dar Exato. uma ajuda. Não esqueçam, é muito importante para o Enem colocar o código de verificação. Como é que é o nome daquilo? CV, código de verificação. Não, daqui a pouco Tem gente não. que vai acreditar a gente, pelo amor de Deus. É brincadeira. Não façam isso. Nunca façam que nem diz a mensagem aquela do WhatsApp. Não deem informações online para ninguém. O problema é que agora é tudo online, né? Mas não deem informações. Pessoais online, né? Para desconhecidos. Tá tudo gravado. Daqui a pouco sai a próxima chamada do Diário Popular é professores de sociologia Aplica um golpe. ficam golfinhos. Ah, socorro. Gente, então, chegando à minha nova cultura de dar boa noite para todo mundo, nós temos a Débora, que eu não sei se é a Débora da Beyoncé, se não é, mas tudo bem. Ok? Boa noite. Boa noite para a Gabi, a Juliane, o Thiago e a Yasmin. A Bia não tem boa noite. Tá, então eu sei que Débora é. Ela vai sair e voltar com o link da Beyoncé. É o que acontece. Espero que esteja todo mundo bem. E vamos para mais uma aulinha hoje. Vamos embora para falar um pouco sobre símbolos. É, E o que isso tem a ver com a nossa disciplina. exatamente. Se eu perguntar para vocês o que são símbolos, ninguém vai me responder, porque já me acostumei com isso. Pode ser, pode ser. Não sei se alguém vai saber que imagem é essa que está aí no fundo, mas ela é um símbolo, a gente pode dizer, muito frequente em toda a série do Game of Thrones. Tá? A série terminou e não explicou muito bem o que era isso, mas não tem problema, não é sobre isso que a gente vai falar, mas é uma boa representação de símbolos. Bom, antes de realmente chegar em símbolos, a gente precisava lembrar vocês de duas coisas que a gente conversou até agora,
que é o etnocentrismo e o relativismo cultural. Bom, a gente conversou nas últimas aulas sobre algumas coisas e o etnocentrismo é, então, aquilo que se falou já em aulas passadas, é a tendência de observar o mundo a partir da sua perspectiva, ter a sua cultura como centro. Etno, cultura, centrismo, na verdade etno e etnia, mas vocês estão entendendo. Ter a sua cultura, a sua etnia dentro de um centro e ver tudo a partir daquilo. O que nós temos? Julgar todas as outras, tudo que tu vê a partir da régua da tua própria cultura. Qualquer outra coisa tu vai analisar. Se na minha cultura isso pode, então tá certo. Se na minha cultura não pode, então tá errado. E a ideia da régua é uma baita de uma ideia, tá? Aqui tá escrito que tem 30 centímetros isso aqui, tá? Quem fez essa régua delimitou que, na verdade, isso vocês podem perguntar para o professor de física, que é uma questão de medidas, tá? Mas vamos, tenham imaginação. Nós temos 30 centímetros aqui. A partir de agora, tá? Eu vou instituir para mim que isso aqui é um cotovelo, tá? Que remete àquela ideia de polegada, pé, tá? Que também é conteúdo de física. Eu posso ver isso aqui a partir de uma medida que eu inventei a partir de agora. Isso aqui é um cotovelo, tá? Para as pessoas que criaram a régua, é uma régua que tem 30 centímetros. É uma unidade de medida. Eu posso construir, por exemplo, um prédio usando a minha unidade de medida, sendo que os engenheiros conhecem centímetros e metros? Como é que vai sair esse projeto se eles não sabem fazer essa conversão? É mais ou menos essa ideia desse centro, do que representa para um e o que representa para os outros, e você vê todas as representações a partir da sua ótica. Um exemplo que eu gosto muito também, não sei se tu já tinha terminado, desculpa, não quis te interromper. Não, vai lá. É o que a gente pode entender, uma forma da gente definir cultura é como a lente pela qual a gente enxerga o mundo. Então, eu gosto de usar para explicar etnocentrismo, a questão do óculos. Esse óculos que o Lucas está usando, vocês estão vendo ele com um óculos bonitinho, redondinho ali, provavelmente, se eu botar o mesmo óculos, eu não vou conseguir enxergar do mesmo jeito que ele enxerga. Porque aquela lente é feita para ele enxergar. Né? E o etnocentrismo é isso, a gente olhar assim, se funciona para mim esse óculos, então todo mundo tem que usar esse mesmo óculos. É assim que funciona o óculos. Se não for igual a esse, não vai dar certo. Essa análise, esse exemplo que a gente pode tirar. E até mesmo a questão do contraponto, que a gente vai falar agora em seguida, que é o relativismo cultural, é quando a gente percebe que, bom, se esse óculos funciona para mim, ele pode não funcionar para outro. Para o outro, ele precisa de outro óculos, outra lente para enxergar as mesmas coisas. Cada um precisa da sua própria lente, do seu próprio óculos para conseguir enxergar o mundo. Inclusive, ciclopes teriam uma lente só. Só estou dizendo. E o Ciclope do X-Men tem que ter aquela que protege de não deixar os raios sair. Cada ciclope com a sua peculiaridade, não é mesmo? Tá tudo conectado. Bom, é exatamente isso que o Pedro estava dizendo. Esse relativismo cultural é isso. A gente parte da ideia de que cada cultura se expressa de uma forma diferente e tem o seu próprio sistema de valores que só pode ser interpretado dentro do contexto da própria cultura. Isso a gente falou na última aula, em várias outras, nas últimas aulas sobre cultura também. Tá? Esses são os nomes dessas coisas. Por exemplo, eurocentrismo é a tendência de observar o mundo a partir da perspectiva europeia. A partir de toda a sua colonização e essas coisas. Né? Da gente puxar. Quem já viu no Netflix a série Coisa Mais Linda?
Tá, não precisa responder. Mas para você que está nos assistindo ao vivo e para você que está nos assistindo depois, é uma recomendação de série muito interessante. É só ver os primeiros minutos do primeiro capítulo da primeira temporada, que dá para ver que a gente olha aquilo e a gente pensa assim, o pessoal tá falando português, brasileiro, mas eles não estão no Brasil. Aí tu vai pensar assim, não, então eles estão no Brasil sim, aquilo era o Brasil naquela época, e aquilo parece muito com a Europa. Então, há essa ideia do tipo, nossa, eu nunca imaginei que o Brasil não tinha uma identidade brasileira. Assim, a gente vai estudar a história do Brasil e descobre que as coisas não são... As coisas se desenvolveram. Mas nessa época que é retratada a série, é muito massa ver a representação que fizeram de todas as... de todos os símbolos, de toda a representação que era a influência da cultura europeia no Brasil. Massa, já recebi recomendação, mas nunca vi. Esse filme é muito interessante, vale a pena. Tem bastante coisa legal para discutir a partir desse filme, porque ele traz uma, para quem não conhece, não sabe nada da história, é uma família que o pai e a mãe resolveram criar os filhos numa comunidade completamente afastada, isolado, só eles no meio do mato, ensinando filosofia, uma forma de ensino muito, muito diferente, tanto em nível de sobrevivência, de escalada e não sei o que, um monte de coisa, quanto em nível intelectual. E, tipo, no momento que ele precisa entrar em contato com a população normal, né, digamos assim, com o pessoal que está vivendo em comunidade, tem um choque. Eu fiz as aspas no ar, mas eu me dei conta que eu não estou com a câmera ligada. Então é bem interessante porque tem essa relação desse encontro que acontece nessas duas realidades. Outra recomendação, não sei, eu ia dizer que o Capitão Fantástico era cult, mas na verdade não deve ser, é só eu que não assisti mesmo. Outra recomendação mais pop, tá, das garotas do pop, é Meninas Malvadas, porque meu Deus, eu esqueci o nome da menina. Aqui não é Regina George. Ela estuda, né, e vive dentro de uma cultura, e quando ela vai para a escola, é aquela coisa maravilhosa que todo mundo já viu. Mas é bem esse, aquele choque, realmente choque de cultura. Inclusive, se eu não me engano, sem ser o trocadilho do choque de cultura, né? Agora. Uhum. Se for no choque de cultura. Sim, eu sabia disso. Mas, pra que não era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar que uma curiosidade é que os pais da menina, acho que é Cade ou Code, alguma coisa assim, não deu. Elas Kate, eu acho, tenho quase certeza. São antropólogos. Mas vamos adiante agora. Vamos embora. Senão a gente fica só dando dica de filme. Bom, tendo isso em mente, a gente precisa entrar agora, tendo essa geralzão, precisa entrar na ideia dos símbolos, tá? Sempre acho que dá pra passar pelo teclado e não dá. Eu gostaria de perguntar para vocês, e não vou precisar que... A gente vai precisar que vocês deem umas respostinhas aí pra gente no chat do que vocês acham que é isso aqui. É importante isso. Essa aula de hoje, a partir de agora, ela funciona com interatividade. Vocês precisam dar o feedback aí pra gente para poder fluir legal a aula. Porque aquela coisa assim, tipo, quando vocês veem essas linhas, esses traços, essas figuras, esses desenhos, tá? O que isso passa de significado para vocês? Qual é a sensação? No que chama atenção? Porque é como eu estou falando enquanto eu espero que vocês respondam. Não é possível que tenha ido todo mundo no banheiro ao mesmo tempo. Vamos embora.
Não dei liberação pra ir no banheiro. Ai, meu Deus, que horror. Tá. Tem dois, mas enquanto um conjunto. Porque é como a gente muitas vezes pergunta, quando vai falar sobre cultura e sobre uma questão da, de um imaginário coletivo, porque a gente pensa assim, quando se pensa em mulher bonita, por exemplo, qual é o primeiro exemplo que aparece na cabeça? A ideia é essa, a gente fala banana, e aí vem uma imagem na cabeça. O que é que vem? De que maneira vem? Quem vem? Entende? Tipo, eu vou pensar um pouquinho. Não, não é pensar, é me dizer o que é que vem quando a criatura enxerga uma imagem ou fala uma palavra. Um código de alguma coisa. Tá, mas vamos lá que eu sei que sai alguma coisa. Tá? Oi, Vitor. Eu acho que era quem veio depois. Conta pra nós o que é que vocês veem quando olham isso aí. Não parece que tem um tridente aqui no cantinho? Parei. Aqui? Eu vou desenhar. Nunca desenhei. Ó, lápis. Não parece um tridente isso aqui? Não sei, parece um 4 misturado com 2. Estranho isso, né? Esse aqui parece que tem guampas. Essa aqui são as feminazi, tá? Essa aqui é o gênero feminino. E essa daqui são as feminazi porque elas estão de guampas. Isso contém ironia, tá? Contém grandes doses de ironia. Vamos lá. Me deem mais algumas respostas pra gente poder seguir. Uma lua, um escudo, parece mesmo. Essa é uma coisa meio, sei lá. Aquele último, ele parece um P meio que com um L junto? Ou é um E fechado? É. Vocês diriam que isso aqui é meio demoníaco? Sim, me lembra Supernatural. Sim. A resposta da Samara não. Ó, uma. A última parece uma bandeira. Pode ser, pode ser. Não, nós vamos ter que rolar uma sala de criatividade aqui, porque eu nunca ia enxergar uma bandeira. Ó, parece um H estranho. Primeiro é um olho. Então, Mas e o que isso tudo significa junto, né? isso aqui é um conjunto de símbolos que representam alguma coisa. Achei das referências de série, até apareceu Ozark. Essa eu nunca vi. Um conjunto de coisas que representam o quê? Se fosse para dar um chute. Bom, esperar a Débora responder e vamos seguir o baile. Letras. Pois então. Todo mundo concorda que o tridente esse aqui lembra o demônio, né? Pelo menos isso vocês vão ter que me dar. Sim, tá, maravilha. Perfeito. Não, tem que arrancar. Tem que arrancar. Então, o que isso representa? Os planetas, tá? Isso aqui é os símbolos que a NASA utiliza para representar os planetas. Isso não é um alfabeto sobrenatural. Isso não é do demônio. É só Netuno, tá? Que aí tá aqui em inglês, claro. Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Infelizmente... Ah, não, Plutão voltou já, né? Voltou? Ué, ele foi... Ele tinha ido e ele Não, tinha ele não. voltado. Ixi, eu sabia que tinha Ele ido. foi de novo? Eu sabia que tinha ido, não fiquei sabendo da volta. Eu soube que voltou, eu não sei se foi de novo. Inclusive... Bom, mas é que... Sim, tá.
também estou há muito tempo longe dessas coisas astronômicas. Mas, ok. Então, não é demoníaco, não é sobrenatural, não é relacionado a séries, é uma simbologia científica da NASA para representar os planetas. Mas então, professor, ou pessoa que está aí do outro lado dessa tela, o que isso me interessa? Ou o que isso faz diferença na minha vida? Ou para que eu uso isso? As coisas são construídas, e aí a gente entra dentro dessa ideia de símbolos. Um símbolo vai ter duas partes, tá? A imagem, a gente pode dizer assim, tá? Uma imagem que aparece na cabeça e o seu significado, tá? É a mesma coisa. Quando eu falo girafa, vocês pensam numa girafa. De que jeito? Por exemplo, vamos dar um exemplo melhor. Quando eu digo gato, aparece um gato na cabeça de vocês. Esse gato é preto, ele é branco, ele é laranja, ele é cinza. Cada um, ele é filhote, ele é velho, ele é novo. Em cada um vai aparecer um gato, tá? Essa é a imagem mental, tá? E a segunda coisa é o significado. Se eu disser cat, quem sabe inglês sabe que é gato em inglês. Quem não sabe inglês fica sem entender porcaria nenhuma, porque não sabe o significado daquela palavra. Ou daquele símbolo, se é uma imagem. Tá? Então, um símbolo vai ter um significado e uma imagem. O que acontece? Por exemplo, a gente tem dentro da nossa cultura, Pedro, a hora que for para me fechar, me fecha. A gente tem dentro da nossa cultura uma construção das coisas, tá? A gente tem que já estabelecido que tridentes, a gente não lembra do Netuno, tá? Que é um deus. Mas a gente associa tridentes ao demônio. A gente associa tridentes ao demônio, principalmente no Brasil, porque tridentes também são relacionados a outro tipo de divindade, divindades africanas. E aí a gente tem todo... Por quê? Porque aí tem toda uma construção da demonização das religiões afrodescendentes. O que tem a dizer? Não, eu não ia dizer nada. Tá? Então, para conseguir compreender... Bom, vamos seguir um baile que vai dar para entender melhor. Agora, o que é isso aqui? Está sendo solicitadas suas... Qual é a primeira coisa que aparece na... Suástica. Tá. Mas o que, quando vocês veem esse símbolo, o que vocês pensam? No que vocês pensam? Agora sim. Agora aí, sim. O que mais? O que mais não? As outras pessoas. A primeira coisa... Não, eu ia falar uma bobagem. Não, é importante, bobagens são importantes. Tá. Hoje não tá frio, não tem desculpa de dizer, eu tô encolhido na cama, por isso que não estou digitando. Quem não responde vai precisar me dar uma explicação do porquê que não responde. Esses dias eu estava assistindo uma aula enquanto lavava a louça. Aí realmente fica impossível de digitar enquanto estou fazendo outras coisas. Só estou ouvindo. Isso é uma possibilidade. Mas bom, vamos seguir com a resposta do Thiago e da Juliane. É uma suástica. Tá? Nazismo? Tá. Isso é o que vem para vocês dessa imagem. Se eu contar que esse símbolo não é a suástica nazista, o que vocês vão me dizer? Nada. Bom. Um constrangedor silêncio. Vou ficar chocada. Não, mas calma, vamos por partes. Esse símbolo, em específico, essas linhas nessa direção,
são um símbolo budista. Tá? A suástica nazista é o contrário. Ela é virada para o outro lado. Mas não precisa, tá, que um símbolo esteja correto ou seja 100% fiel para com que ele passe uma mensagem. Por quê? Não é do nosso conhecimento que esse símbolo, dentro da nossa cultura, do nosso conhecimento de coisas comuns a nós, é um símbolo do budismo. O budismo não é uma religião que a gente conhece ou que qualquer coisa, mas isso sim, o nazismo é forte, o nazismo ele é conhecido, deveria ser um pouco mais conhecido. Tá faltando um pouco, né, mãe? Tá faltando um pouco, ou pelo menos saber que nazismo não é de esquerda. Pelo menos assim, né? Mas o que isso quer dizer para nós? Não está errado olhar para isso e associar ao nazismo. Isso explica para a gente o quê? Por exemplo, é uma campanha ou qualquer outra questão de marketing, e aí a pessoa vai lá e ela é o quê? Machista, racista ou LGBTfóbica, tá? E aí as pessoas simplesmente dizem assim, não era a minha intenção. Eu não disse, eu estou cuidando, eu acho que eu não disse nenhum palavrão até agora, eu estou cuidando, né? Diminuindo o meu número de palavrões para soltar eles em momentos específicos. Não faz diferença, dentro dessa ideia de que a minha intenção era uma, não faz diferença nenhuma, não faz... tá, eu vou deixar o palavrão de lado. Faz diferença nenhuma, porque o significado que, por exemplo, a Juliane recebeu desse símbolo foi tá? E a pessoa precisa, ao viver em sociedade, saber que as coisas existem e precisa entender o todo para pensar assim, não, ter o senso. Lembra do senso lá na primeira aula? Tem um senso. E ele pensa assim, não, mas eu não vivo sozinho no mundo e o que eu estou fazendo não existe isolado do resto. A Tá? pessoa não pode ter essa suástica na casa dela e querer. E quando alguém falar, mas meu Deus do céu, tu é nazista, ele fala, não, mas é da religião, porque diretamente as pessoas vão associar ao nazismo, querendo ou não, né? E a mesma outra coisa que é interessante também, como esses símbolos são fortes e aquilo que o Lucas estava falando do significado, nem sempre tem o mesmo significado em todos os lugares. Esse símbolo é universal. Esse símbolo o mundo inteiro conhece como sendo um símbolo nazista. Mas tem um outro símbolo nazista que muita gente não conhece, porque ele ficou mais restrito à região da Alemanha. Em outros lugares não se associa tanto. E por qualquer razão que seja, né? Por exemplo, o 88, se eu falar para vocês que 88, o número 88 é um símbolo nazista, vocês vão acreditar? Parece uma coisa, a gente nunca ouviu falar sobre isso, né? Ninguém nunca comenta que 88 é associado ao nazismo. Mas na Alemanha, especificamente, isso ficou muito forte, porque 88, o que é 88? Qual é a oitava letra do alfabeto? H. Então, 88 representa HH, Heil Hitler. Então, para eles, isso é, de uma certa forma, uma simbologia nazista. Para vocês verem o level de... O level. Então, Aí, existem símbolos que são universais, como é esse, existem símbolos que são locais. Tem certos símbolos que certas culturas, certos povos vão ter, que não necessariamente outras pessoas vão entender. Mas, por exemplo, aquilo que o Lucas estava citando de uma publicidade com uma camada machista, por exemplo, isso aí é uma simbologia conhecida por toda a população brasileira. A ponto de chegar assim, não, mas isso não é aceitável aqui porque isso é machismo escancarado, né? Não dá para dizer que não, porque isso é uma simbologia conhecida pelo povo. Mas daqui a pouco a gente pode usar alguma coisa que é específica de um grupo em tal lugar. Bom, realmente, não sabia que poderia ofender aquelas pessoas.
Tudo bem, uma coisa muito específica, a gente pode até ter essa compreensão. Mas um conceito mais global, assim, geral, não posso botar essa swastika e dizer que não é nazista. Mesmo não sendo, porque é o que se associa automaticamente. Por vários motivos que a gente não vai entrar agora, a gente consegue perceber em todos os lugares, na cidade, no país, no mundo, que as pessoas estão ficando... Bom, é que isso talvez a gente traga mais pra frente, quando a gente for analisar exatamente isso. Mas, por mais que a gente consiga ver algumas pessoas um pouco mais individualistas, na verdade não é bem individualistas, é mais egoístas mesmo. Por exemplo, na questão que a gente pode ver com a questão do isolamento social e da pandemia. Várias mensagens de se você não tem uma saúde boa para poder enfrentar o vírus, o problema é seu, eu vou sair. Né? A gente consegue ver uma coisa muito mais centrada no em si, né, do que numa questão de preocupação de grupo mesmo, né, de uma interação em grupos. E isso é uma coisa que existe. A gente vive em grupos. E a gente precisa ter uma certa noção do que acontece uns com os outros para não fazer coisas ridículas como colocar uma suástica na piscina. Ou... tá? Não vou dar mais exemplos, mas... e aí, nisso, a gente entra na ideia da comunicação. Porque para existir uma relação, né, entre você e o outro, a gente vive em grupo, a gente vive em sociedade, a gente precisa saber, inicialmente precisa falar a mesma língua, ou uma língua que as duas pessoas entendam. Por exemplo, eu vou falar com o Pedro com a minha nova língua inventada, papagaio, melancia, caneca. O que eu quis dizer com isso? Só eu sei. Porque o Pedro não fala a minha língua. Tá? Então, para com que haja essa comunicação, eu preciso partir da ideia de que o que eu vou dizer, o outro vai me entender. E isso é muito importante com símbolos. Tá? Colocar a comunicação precisa ser compartilhada, né? Os símbolos precisam ser compartilhados. Eu não posso dizer que para mim esse símbolo significa um gatinho, porque só eu penso isso, ninguém mais vai compartilhar isso comigo, então esse símbolo não vai trazer esse significado. Não foi compartilhado com os outros. Por isso que quando se vai fazer, a gente já tinha comentado algumas coisas antes, por isso que quando se vai fazer se vai entrar em contato com uma outra cultura, tá? A gente não pode fazer aquela ideia do etnocentrismo, do tipo, aquilo funciona para mim, tá? Eu não sei o que tu acha, o que tu deixa de achar, que língua que tu fala, mas tu deves fazer as coisas que eu faço. Ou entender o mundo, olhar para o mundo, entender as coisas do jeito que eu entendo. Tá? E isso vai nos preparar para a próxima parte da aula. Lembrem que quando eu vou tentar comunicação com alguém, eu preciso entender da onde aquele pessoal vem, para que a gente pudesse compartilhar esse significado e poder estabelecer uma comunicação. Vamos embora. Espero que todo mundo esteja entendendo o que a gente está dizendo. Se não estou entendendo, coloquem as perguntas. Esse símbolo, o que significa? O que é isso? Vambora, gurizada. Agora todo mundo responde. É mesmo? Wi-Fi. Isso mesmo. Não. Eu tive aqui. Thiago e Juliano estão participando legal. Não sei. Putaço, então.
Não tá. Aqui apareceu múltiplas pessoas, e aí eu já comecei agora todo mundo vai responder que é Wi-Fi. Exatamente, é isso que desaparece quando o professor pede para ligar a câmera. Ainda bem que a gente não pede para fazer isso, já tem pouca gente olha, imagina se a gente pedisse isso. Vambora que tem vários. O que é isso? Maravilha. É incrível a força do símbolo. Um quadrado vermelho com um triângulo no meio, tipo, a gente entende claramente o que significa. Tá, e tem alguma coisa escrita em algum lugar? Porque, por exemplo, no YouTube não tem nenhum Y para dizer alguma coisa. Não é nenhum Y, é uma forma. É um quadrado vermelho com um triângulo no meio. O pessoal da geometria vai dizer que isso é um quadrado. É complicado, mas vamos embora. As contas são arredondadas, né? Mas... Esse tem um F para pensar em Facebook. Ou não, né? Porque, na verdade, pode ser só que a forma do azul e aí o branco é fundo. Ou como eles tentam fazer nas novelas, às vezes, para não dizer a marca, é o Friend Book. Isso aí. Um círculo colorido. O pessoal do português vai bater na porta daqui a pouco. Googler. Vambora. Esse aqui. Esse é só pros fortes. Acho que não tem. Acho que ninguém sabe. Não vai ter ninguém da geração que vai entender isso aí. Forte não pros velhos, desculpa. Esse é pros millennials. Mas deu olha lá. Que era um quadrado com um quadradinho que lembra uma janela, que em inglês é Windows. Viu? Viu como que mesmo que tu não conheça exatamente o símbolo, se tu consegue fazer uma conexão com ele, tu já entendeu o significado. Esse aí é o Windows 98, né? Viu como é que funciona as coisas? E, gente, dentro da nossa cultura, tudo é símbolo. Tudo é símbolo. Tá? E para pegar esses significados, a gente precisa... Às vezes tem alguns significados que estão mais obscuros, mais enterrados. E é daí que vem uma coisa maravilhosa, que é tipo... Já vi gente, alguns autores explicando a antropologia como uma arqueologia da cultura. Ou seja, que você cava e acha. Já ouviu um velho falando, tá procurando pelo em ovo? É mais ou menos isso. O troço tá ali, né? E aí o cara vai lá, tipo uma Laura Croft da vida, ou um Indiana Jones, e começa a cavar aquele negócio para achar um real significado daquilo. Simbora. Maravilha. E agora? Chegou o momento. Chegou o momento. Maravilhoso. Espero que vocês estejam prestando atenção. Pra gente trazer que os símbolos não são só essas marcas ou coisa do tipo, né? Os símbolos estão até nas palavras, na forma como a gente representa as coisas. Aí estão os símbolos que a gente pode analisar. E eu vou desligar. Tu desligou o microfone. Vou desligar minha câmera para vocês poderem enxergar aí melhor as fotinhos. Pelo menos só durante essa parte. Tá? Propagandas maravilhosas antigas. Propaganda da Volkswagen. Olha a criança. Tá? Nova e arejada, entre aspas, maneira de passear. Se esta pessoa, tá, freia este carro, primeiro que tem outra criança no banco do passageiro. Tu vê? Tu consegue enxergar pelo tá bem escondida. Tá bem escondida. Tá? Se essa criatura dá freia, tá? Essa criança vai varar na próxima esquina. Tá? Mas, tranquilo. Isso não é nada demais, não é mesmo? Propaganda de cigarros Winston. Sabor não é o único motivo pelo qual eu fumo. Pessoas estão sempre dizendo que fumar causa peso baixo em recém-nascidos. Isso só traz ganhos. Um parto fácil, um bebê magro e elegante e todo o sabor de Winston.
Isto, eu preciso de gente. Vai parar. Tá. A propaganda do cigarro. Sim, Ju. Sim, já estamos. O Thiago não pode. Já estamos íntimos o suficiente para já dar um apelido para as pessoas. Gil, porque é o nome grande. É isso mesmo. Isso mesmo. Mas não para por aí. Tá? Não Tá vendo para que por aí. eles são símbolos que estão para além do mera foto. Tem uma simbologia no que está escrito ali também. Simbora. Em inglês, né? It's nice to have a girl around the house. Isso aqui é aula de inglês ao mesmo tempo. Multidisciplinaridade de se oi. É legal ter uma garota around the house, na volta das casas. Vamos traduzir para o português da gente aqui de Pelotas. É legal ter uma garota na volta das casas. É essa a tradução. Bem embasada. E aí a gente. Porque aí vocês vão pensar assim: mas é uma mulher no corpo de um tapete. Na verdade, no corpo de um tigre. Significa que ela é uma. A mulher é uma personalidade feroz? Não, não. Não tem como interpretar desse jeito. Sim, ela é uma caça. Sim. Ela é uma caça que ele pisa em cima. Sim. Que ele doma, que ele pisa em cima. Tá? E que ela serve para limpar as merdas que ele faz. Ó, já começou a descarrilhar já. Não se preocupe, querida, você não queimou a cerveja. E aí é a propaganda da cerveja. Tá? Ou seja, a mulher não sabe fazer nada direito, mas pelo menos a cerveja é comprada fora e ela não pode queimar a cerveja. Aí, adoro esse. A Gorda Elegante. Venha conhecer a nova e inédita coleção de meia estação e inverno em tamanho até o 58. Isso é um anúncio de jornal, tá? Não preciso dizer muito sobre isso. Men are better than women. Homens são. Eu não sei. Não se deu o trabalho de nem tentar fazer de conta. E aí tá em letra maior que o resto do texto, ó. Homens são melhores que mulheres. E aí é uma propaganda de sweaters, tá? E aonde põe visivelmente os caras acima, né, do patamar aonde está a mulher. Hoje tem aula de inglês. Já tá todo mundo preparado. Aí a próxima, a propaganda de gravatas, mostra para ela que o mundo é das mulheres. De novo, a mulher. Sim, é que eu já tô impondo a minha ditadura nas pessoas. Mostra para ela que é o mundo dos homens. E aí a mulher tá num patamar de novo abaixo da figura. Vocês conseguem entender que essas representações gráficas e todas essas linhas, porque na verdade todas as imagens são linhas, são formas, são cores e essas coisas, mas elas representam um significado pra gente. E o jeito como as coisas estão colocadas nos dão um significado que é a inferioridade das mulheres, não é outra coisa. Ela tá sempre num patamar abaixo, tá sempre servindo, tá no chão, tá sendo humilhada, tá sendo agredida. Eu já ia dizer, apanhando. Aí a outra é se o seu marido algum dia descobrir, né, que não é o café que você dá para ele, não é fresco, ou seja, essa merda aí que vocês estão enxergando. Precisa explicar? Não, né? Propaganda de café. Propaganda de café. Ou seja, isso aqui não é tipo, um velho nazista, tá, que colocou essa imagem no Facebook da época. Não existia Facebook na época. Era revista, era televisão, tá? Isso é a Publicidade propaganda americana, né? Tipo, alguns que a gente mostrou eram brasileiras e outras aí, essas em inglês são todas americanas. Uhum.
Seguindo. Ah, essa lacta é brasileira. No necrotério da polícia, da polícia, o médico legista constatou que a morte do cadáver foi devido a ele não ter feito uso do delicioso chocolate Lacta. Ou seja, há muito tempo atrás. Isso é uma piada, tá? Isso foi uma piada da Lacta. E aí o jornal é esse aí mesmo. Vocês conseguem ver que isso é tão antigo que ele se escreve com 2 L's e usa com D. Tá? Isso, inclusive, já dá uma aula de letras, a de português, aonde a gente vê a mobilidade da nossa língua. Tá? Vocês estão vendo. E agora no outro lado tem um ele com acento circunflexo no E. Vistes? Da época que farmácia era com PH. Invista na marca Moça para ter o melhor leite condensado. A pureza do leite Moça e o seu elevado teor vitamínico fazem com que ele seja um produto muito indicado para alimentação infantil, na falta do leite materno. Ou seja, antigamente não davam NAN, davam leite moça. Leite Moça. Ele fica bem gordinho. Por isso que delícia, maravilha. Por isso os velhos têm tudo diabetes hoje. Aí assim, na minha época não tinha essas coisas de câncer. Mas tava leite moça para as crianças, o que vai acontecer? Né? Não tinha, a pessoa morria e não sabia do que era, né? Mas não tinha câncer. É tudo problema novo. Câncer nem existe. Ai, contém altas doses de ironia. O meu preferido. Ah, esse aí é louco. Ok. Cara. Esse é louco. Cocaína, dor de dentes desaparece. Cura instantânea. Preço 15 centavos. Tá? 15 centavos. Para venda em todas as drogarias. Que é ali, ó, para crianças, tá vendo? Que são crianças que estão aparecendo na imagem. É para criança, cara. Criança. Propaganda de cocaína para crianças. Tá? Vocês E verem? hoje em dia que o mundo tá desandando. Na minha época não tinha essas coisas. Hoje que todo mundo só quer saber de usar droga. Essas drogas, essa geração mais nova. Porque na minha época não tinha essas coisas. E aí essa é uma... a outra... E aí, no caso, são 2 crianças, a menina sem blusa e o menino também. E é uma propaganda, é a mais recente, a linha infanto-juvenil. E aí diz agora a criança também pode. Uma moto, sendo que criança não dirige moto em primeiro lugar, ou em segundo, não sei. Aí vocês interpretem de suas próprias conclusões. Não vou dizer mais nada. É uma propaganda do Game Gear, aonde diz algo para fazer com as suas mãos que não vai te cegar. Também não vou comentar, tá? Não estamos incentivando esse tipo de comportamento. E aí vamos para a próxima categoria. Na minha época não tinha essas coisas. Vamos deixar aqui para vocês verem algumas fotos. Não sei o que vocês enxergam disso. Professores de sociologia fazem propaganda. O Pedro. Doutrinação gaysista. Exatamente. Tem mais. São fotos antigas, tá. As fotos antigas, que na minha época não tinha essas coisas. Porque não tinha foto também, né? Máquina fotográfica. E aí vem, dessa parte da aula, vem a minha parte realmente favorita, que é que eu declamo, de uma maneira séria e profissional, claro, músicas da década de 80 e 90, né? Que inclusive... Em especial é infantismo, né? No caso, essa aí É, Trem da Alegria. isso. Tem que dar o contexto. Tem que mostrar o contexto. Inclusive, eu vou... Vocês me aguardem. Quem é que está acompanhando a gente ou vocês simplesmente deixaram aberto para fazer janta? Quem é que ainda está com a gente? Bom. Dá um oi, só quem tá aí escreve assim, oi. Maravilha.
Eu acho que a Samara caiu. Maravilha. Bom, obrigado, gente. Obrigado. Então, vamos lá. Vou aparecer meu rosto, inclusive, para vocês verem que o assunto é sério. Trem da Alegria. Vocês podem, inclusive, pesquisar isso no YouTube. Eu recomendo fortemente. Era um grupinho, tá? Infantil. Que cantava músicas, tá? A letra da música é mais ou menos isso aqui. Cada dia eu me apaixono e te acho mais linda. Fico imaginando que quero ser seu namorado, mas fico com vergonha do meu pai que está do lado. Você é a culpa do meu banho demorado. Xuxa. O nome da música eu acho que é Xaxa, é Xixó, Xuxa, ou é só Xuxa? Tá, você sabe quem é a Xuxa, né? Pelo amor de Deus. Espero que sim. Essa música saiu em... aqui... Depois da Terra plana, nada mais é certo nessa vida. 1988, tá? E aí? Crianças cantando musiquinhas. Vambora. Também dá para pesquisar, para quem nunca viu ainda, imagens do programa do show da Xuxa nessa época também. E dessa época dos anos 80, final dos anos 80 ali, o show da Xuxa. Que era o programa infantil da Xuxa, que também se encaixa nesse contexto dessa música, né? Exatamente. Sandy Júnior. Todo mundo provavelmente conhece. Muitos de nós cantavam essa música. Não, é que a Samara tá mandando no grupo que a internet sumiu. Bom, vamos embora. Deixa eu declamar como se fosse poesia também. Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. O que você vai fazer com o resto, Genara, meu bem? O resto pode deixar que eu aproveito. Também contexto dessa música. Sandy Júnior, nessa época, 1991, eu estava nascendo. Tá? Eles eram crianças. Duas crianças, tá? Não Eu acho que eles deviam ter uns 3 anos, 4 anos, sei lá. tá. Eles 5 no máximo. Eles mal não sabiam, ainda estavam de fralda. Mas a questão não é essa. Eles eram crianças mesmo, e eles interpretavam músicas que vocês podem ver de conteúdo adulto, mas o mais estranho é que eles performavam como se fossem um casal. Né? Todas as músicas, se vocês forem rever as letras, era aquela coisa do tipo o marido e a mulher, e eles eram os dois irmãos. Game of Thrones. Onde estamos? Tá? Fat Family. Eu sou gulosa e quero tudo que você pode dar. Eu sou gulosa e quero ir fundo até desmaiar. 1998. E aí, raça pura. O pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Tá? Então, é um 1999. O que a gente quer com isso? Tá? Veio o advento do funk, para dar um fechamento aí. Veio o advento do funk e muitas pessoas que a gente pode chamar de elitistas, né? As pessoas mais velhas, ou dizer o quê? Que isso não é cultura, de que isso está errado, de que isso é feio, uma sem vergonhice, Deus me livre minha filha fazendo isso, se eu ver dançando funk, que pouca vergonha, eu sento a porrada, essas coisas, né, que a gente vê pela internet. Ou, mais precisamente, de que isso não é cultura, cultura é ir para um teatro, ouvir música clássica e todas essas coisas. Vocês tiveram uma aula, eu não estava presente, sobre cultura erudita, né, recapitulando, que é essa coisa de teatros e música clássica e tal, e uma cultura popular, ou mais precisamente, o funk vem de uma cultura negra, e simplesmente periférica, e simplesmente
Por que a gente traz isso? Em momento nenhum a gente está tendo uma ideia moral de que isso está errado, ou olha que pouca vergonha isso acontecendo antes. Não, é um comparativo, tá? Comparativo do que essas pessoas cresceram ouvindo isso, reproduzindo isso, tá? E hoje em dia dizem isso sobre o funk. Porque, excluso do Fat Family, do Raça Pura, tá? Sandy Júnior são pessoas brancas, o Trem da Alegria, eu acho que a maior parte das crianças eram brancas, e isso é uma coisa que a gente precisa ver muito criticamente, tá? Se o que está sendo apontado como algo ruim vem de uma cultura negra e periférica. Essa pessoa está simplesmente sendo elitista e que tudo isso, tudo que diz respeito aos nossos costumes e tudo que a gente faz, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente escreve, todos os nossos comportamentos são a nossa cultura e existem culturas diferentes e para que a gente entenda as culturas diferentes, a gente precisa ouvir as pessoas dizerem sobre isso. Uma coisa também que demonstra muito essa realidade dessa época, que a gente não trouxe fotos aqui no passado, quando a gente deu essa aula, a gente trouxe fotos também. Pesquisem depois. Banheira do Gugu. Como é que era? Do Faustão? Era o sushi do Faustão? Uma coisa assim, né? Pesquisem isso. E isso acontecia na década de 80 e 90. E era assim. Coisas. A banheira do Gugu era uma loucura. Gente, pesquisem sobre. Porque tinha uma outra maravilhosa que era. Muito relacionada a essa coisa de símbolo que a gente precisa fechar às 7 mesmo, para não ir longe. Foi no programa da Xuxa. O programa da Xuxa era só para criança, Xuxa só para baixinhos, né? Como vocês lembram. E foi uma banda, Chiclete, com a música Don't Wanna Short Dick Man, tá? Que em português se traduz Não Quero um Homem de Pênis Pequeno. Tá? Porque pênis parece mais politicamente correto do que pinto. E o próprio Cascaveletes também já tocou. Cascaveletes, para quem conhece, é uma banda gaúcha, que as letras dizem que a definição, o tipo de música que eles fazem é porno rock. Faziam, né? Que não existe mais. É porno rock. Então, tipo, já cantou no show da Xuxa, entendeu? Tipo, e é muito maravilhoso. Na década de 80. É muito maravilhoso ver, porque as pessoas não entendiam, menos pessoas entendiam inglês nessa época no Brasil. E aí tu vê o clipe, inclusive procura Xuxa, Chiclete, vai aparecer lá e todo mundo tocando o refrão, batendo palma e cantando Don't Wanna Short Dick Man, mas elas não entendiam nada do que estava sendo. E aí era criança cantando, velho cantando, todo mundo cantando, batendo palma e dizendo aquilo que elas não entendiam o significado. Então, é um exemplo muito bom. Procure essas coisas na internet, porque realmente faz parte, contribui para essa discussão. Vou abrir aqui minha câmera só para dar um tchauzinho ao vivo para vocês. Oi e tchau, né? Estamos terminando a aula, só para vocês verem minha cara hoje, para ver que eu tô aqui, não tô atirado na cama, fingindo que dou aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo. Temos a próxima aula. A próxima aula quarta-feira. Questões. A gente vai provar que tem bastante questão sobre cultura. Então, apareçam, convidem os amigos, convidem quem não está aqui. E vamos lá. Bons estudos. Aproveita a próxima aula agora, que é em inglês, né? Daqui a pouco. Inglês. Fiquem para aula, já tiveram um aperitivo de inglês agora. Diga, Gabi, Juliane, Luísa e Thiago, desculpa, Pedro. Digam que vocês aprenderam a frase Don't Wanna Short Dick Man, por favor. Ainda tá gravando. Muito obrigado. Inclusive, é bom parar.